Parte 3, capítulo 3. A contracepção na vivência da sexualidade. Para que ensinemos os nossos filhos a viver a sexualidade, nós mesmos temos de vivê-la coerentemente. Não há como falarmos da importância da sexualidade e da sua finalidade, que é o surgimento de uma nova vida, se não temos o verdadeiro cuidado com essa nova vida. Precisamos rever os conceitos em relação a isso. Não estou falando para ninguém ter 400 mil filhos, mas sim da vivência da sexualidade, que é essencialmente uma abertura à vida. Isso não significa que as pessoas terão vários filhos, porque todos têm mentalidades e situações financeiras específicas, e ter vários filhos é uma decisão íntima do casal, não minha. Mas deve-se entender que a sexualidade visa, em primeiro lugar, ao surgimento de novas vidas, e que se a nossa cabeça não estiver voltada para isso, teremos uma série interminável de problemas. Hoje as pessoas acham que a contracepção é uma questão de responsabilidade. Olham para famílias numerosas e, erroneamente, creem que elas são compostas de irresponsáveis, inconsequentes. Ao passo que pensam, as famílias em que há no máximo 1 ou 2 filhos, essas sim são constituídas por gente responsável, prudente, que não descuida da própria sexualidade. De forma nenhuma estou dizendo que aqueles que têm somente um filho ou que não têm filhos são pessoas irresponsáveis e que não vivem responsavelmente a sua sexualidade, porque seria uma tolice generalizar. Cada pessoa tem sua situação específica. O ponto é outro. Como entendemos a sexualidade e como estamos abertos ao que é a sua natureza? Será que a contracepção foi de fato uma evolução? Será que fomos, até seu surgimento, criados de maneira errada? Será que é equivocada a união entre o prazer e a geração de novas vidas? Precisamos nos fazer essas perguntas. Quando falamos de fertilidade, não nos referimos a uma doença, a um transtorno ou a um defeito, mas a uma realidade saudável do corpo humano. O coração enfermo precisa de medicação. Uma visão ruim precisa de óculos. O órgão ferido precisa de uma cirurgia. A fertilidade, por sua vez, não precisa de nada para funcionar, simplesmente funciona. A sexualidade é o mecanismo por meio do qual novos seres humanos são gerados, e isso é da própria natureza. A contracepção é que atrapalha o funcionamento saudável do corpo humano. Ela não é um remédio para a fertilidade, mas sim algo que atrapalha os processos naturais do corpo. Gostaria de narrar brevemente como essa ideia de que a contracepção é algo benéfico se instalou na cultura e na cabeça de quase todo mundo. Brevíssima história da contracepção. Tudo começou em 1920, com a linha americana de controle de natalidade de Margaret Sanger, que depois fundou o Planned Parenthood, uma instituição que defende o uso de anticoncepcionais e o aborto. Em 1930, uma igreja anglicana começou a aceitar a contracepção entre casados que estivessem em situações graves. No ano seguinte, essa aprovação passou a se dar para o uso cuidadoso e restrito dos anticoncepcionais entre casais, ou seja, não mais apenas em situações graves, desde que os usassem restrita e cuidadosamente. Quando isso aconteceu, tanto religiosos quanto pessoas seculares foram contrários à aceitação, pois sabiam de seus males. Chegou a sair uma matéria num jornal chamado The Washington Post em 1931, na qual se dizia o seguinte: se levado a cabo o relatório do comitê da Igreja Anglicana, tendo em vista a sua conclusão lógica, será a sentença de morte do casamento, porque estabelecerá práticas degradantes que encorajarão a imoralidade de um modo nunca antes visto.
A sugestão de que contraceptivos legalizados devam ser usados de modo limitado e cuidadoso é absurda. Aqui entra a questão da consciência. Como a contracepção era algo recente e as pessoas tinham uma visão do casamento e da sexualidade muito correta, conseguia-se ver o absurdo e a novicidade de tal prática. O jornal mencionou a morte do casamento e práticas degradantes que encorajarão a imoralidade de modo nunca visto antes. É o que realmente estamos vendo. Vemos como os homens não olham para as mulheres com o devido respeito e vice-versa. Vemos como a quantidade de divórcios aumentou. Vemos a quantidade de pessoas em situações ignominiosas, cometendo, por exemplo, múltiplos adultérios. Diversas denominações protestantes, porque isso surgiu na Igreja Anglicana, se indignaram com a orientação, mas, tempos depois, todas a aceitaram. Inclusive houve, dentro do Vaticano, nos anos 60, um comitê de controle de natalidade a favor da contracepção. Mas o Papa Paulo VI, em 1968, redigiu a carta encíclica Humanae Vitae, rejeitando o uso de métodos contraceptivos, indo contra toda a tendência que havia dentro da Igreja, que era a da contracepção. O Papa pôs termo ao assunto, escrevendo a encíclica mencionada. Aliás, aconselho que vocês a leiam. Nela, o Papa evidencia quais aspectos devem estar presentes num ato conjugal. Aspecto unitivo e reprodutivo, e cuja ausência implica em um problema moral. Diz o Papa num trecho da encíclica: o uso da anticoncepção abriria caminho amplo à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis nesse ponto, precisam de estímulo para ser fiéis à lei moral, e não lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para elucidarem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer, não mais como sua companheira, respeitada e amada. Vocês podem até pensar que isso é apenas coisa da Igreja, mas não é. A Igreja não pode impor a ninguém os seus pontos de vista. O que o Papa fez na encíclica não foi isso. Ele apenas explicitou a lei moral natural. Essa lei se aplica a todas as pessoas de boa vontade e consiste em questões que determinam o desenvolvimento do ser humano, seus vícios, suas virtudes, o bem e o mal. A inteligência humana, sem o suplemento da fé, é capaz de ter clareza sobre essa lei moral natural, de identificar como o ser humano funciona da melhor maneira e as consequências de quando ele não age do jeito que deve agir. É como se tivéssemos o manual de um liquidificador. Poderíamos usá-lo de qualquer maneira ou da melhor maneira possível, seguindo as orientações do manual. Quando o ser humano vive segundo o manual de instruções, de acordo com aquilo para que foi feito, vive da melhor maneira possível. O que a Igreja fez, portanto, foi tornar mais clara essa lei moral natural e orientar as pessoas. Como é que se deve viver moralmente a sexualidade? Deve-se cuidar de dois aspectos, unitivo e reprodutivo. Do contrário, será preciso enfrentar todas as consequências mencionadas no excerto da encíclica, como, por exemplo,
o desrespeito à mulher, o esquecimento da reverência que lhe é devida, a despreocupação do homem com o seu equilíbrio físico e emocional, a vivência de um prazer egoísta, a degradação da moralidade, o aumento da infidelidade conjugal, dentre outras coisas puramente negativas. Eis tudo quanto o Papa disse, sem necessariamente impor nada a ninguém. Martin Luther King disse uma coisa muito interessante. Há 2 tipos de leis, as justas e as injustas. Sou o primeiro a defender que devemos obedecer às leis justas. A obrigatoriedade de obedecer às leis justas não é só legal, como também moral. De igual modo, temos obrigação moral de desobedecer às leis injustas. Concordo com Santo Agostinho. A lei injusta não é, de modo nenhum, uma lei propriamente, por não estar de acordo com a lei moral. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de lei? Uma lei é justa, outra é injusta. Uma lei justa é um código criado pelo homem em conformidade com a lei moral. Por sua vez, uma lei injusta não está em conformidade com essa lei moral. Nas palavras de Santo Tomás de Aquino, leis injustas são leis humanas que não têm raízes na lei moral natural. Você que é favorável à contracepção e ao aborto, já parou para pensar que as suas ideias podem ter sido originadas na Planned Parenthood? Pois é, lembre-se do que falei no primeiro capítulo. Há mais coisas entre o céu e a terra do que suspeitamos. E o que pensamos ser uma ideia original, independente, surgida da nossa própria cabeça, pode ser, na verdade, fruto das teses criadas por alguma instituição multimilionária, cujas intenções são das mais obscuras. A contracepção realmente atrapalha a vivência da sexualidade, e se não vivemos bem a nossa sexualidade, não conseguimos orientar os nossos filhos quanto às suas vidas sexuais. Retomo o que disse lá no início. Você, que talvez seja favorável à contracepção e ao aborto, sabe de onde vêm as suas ideias? Sabe por que concorda com aquilo que concorda? Já parou realmente para pensar na contracepção ou as suas ideias são simplesmente ideias incutidas pela Planned Parenthood, que estão, aliás, na cabeça de todo mundo, nas escolas, nos livros e nas orientações de faculdades de medicina e etc. Essas ideias estão disseminadas em todos os lugares, mas seguimos achando que nós as pensamos com nossa própria cabeça. A contracepção realmente atrapalha a vivência da sexualidade. E se não vivemos bem a nossa sexualidade, não conseguimos ensinar os nossos filhos a viver a sexualidade em conformidade com tudo o que falamos até aqui.